Normal esse loading, hein? Bom dia, pessoal. Mais um F2F Web Talks começando. Bom dia, meu Brasil. Bom dia. Hoje eu coloquei uma camisa, porque hoje é um dia especial. A minha mãe sempre me falava para receber visitas com uma boa roupa, um banho tomado, né? E o Fábio Moura é uma visita ilustre. O cara é mestre dos e-commerces. E é um amigo pessoal meu. A gente fez faculdade junto lá atrás. Bem-vindo, Fábio. Valeu. Bom dia para todo mundo aí. Eu também, em épocas de pandemia, não estou muito acostumado a me vestir tão bem. Assim, eu tô até perfume eu passei, que é um negócio que faz tempo que eu não lembro mais o que é. Boa. Cara, minhas camisas estavam todas paradas lá. Pessoal, a gente está aqui numa jornada de um webinar a cada 15 dias e a gente começou falando bastante em B2B, trouxemos um case da GE, que é um cliente da nossa agência, F2F. Depois a gente trouxe Facebook, Google, LinkedIn. O último bate-papo foi com a Irene sobre criatividade. E agora nós estamos aqui com o Fábio Mori para falar sobre como vender online no B2B. A ideia é discutir sobre modelos de negócios, não entrar no técnico ali de como fazer um e-commerce, como pilotar a mídia do e-commerce, o fulfillment, né, da entrega, etc. Mas discutir modelos de negócios, porque o que a gente está vendo é muita inovação nas indústrias vindo para o mercado online e não é somente com o jeito padrão, o e-commerce padrão que a gente está acostumado a ver. O Fábio já desenhou alguns desses modelos de negócio, então vai ser um bate-papo muito rico. Vou compartilhar aqui minha tela. Por favor, comentem durante a apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, a gente, no fim, abre para um bate-papo. Então, vamos lá. Essa ideia veio na minha cabeça muito porque a gente está passando, né, esse momento de isolamento, pandemia, e o B2B era um setor, né, entre aspas, que não tinha tanta maturidade digital. O relacionamento comercial mais face a face, relacionamento mesmo, era eventos. Então eram umas alternativas mais viáveis, né? E provavelmente elas continuarão sendo a hora que tudo isso acabar. Só que durante o isolamento não teve como, teve que a empresa que não tinha ido ainda para o digital para atender cliente, para vender, para construir marca, teve que correr. E aí a gente está trazendo aqui esses webinars para promover discussão e conhecimento para ajudar nessa corrida, tá? Vamos embora para a discussão. Bom, meu nome é Fred, o pessoal aqui me conhece, vou pular, vou deixar o Fábio se introduzir aí, que aí tem riqueza. Bom, de novo aí quero começar agradecendo a participação. Para mim, não só como profissional, mas também como as empresas que eu represento, é bem importante. Acho que essa introdução que você fez é muito relevante, né? A gente está mudando muita coisa que tradicionalmente a gente fazia, né? Eu não gosto do termo novo normal, mas é uma nova realidade, pelo menos, né? Que a minha visão do que está acontecendo é uma catálise de muita coisa que estava presa por falta de, não sei se de coragem, mas talvez precisava mesmo alguma coisa dar uma bagunçada no jeito que a gente vivia e extrair disso coisas boas, não só as coisas ruins que a gente já está vivendo em função da pandemia, né? Então, desde o trabalho remoto até repensar em novos modelos de B2B,
que é uma coisa mais impensável, né? Do que um B2C tradicional que já existe há muito tempo, um mercado que já é de 70, foi de 70 bi ano passado, né, de B2C, isso sem contar viagem, sem contar, se você só somar e passagem aérea, já, esse número já fica bem maior. Então, de bem de consumo, a gente teve 66 bi ano passado de reais, esse ano a gente deve explodir. As primeiras semanas da pandemia, a gente já teve 20% a mais de consumidores, né? Mas, enfim, isso é o que a gente vai discutir durante a apresentação. Então, obrigado aí, Fred, pelo convite. Acho que, além de tentar contribuir aí para a galera, eu estendo meus agradecimentos como um amigo muito querido aí que você é. Então, deixa eu me apresentar. Como você falou, nós somos colegas de faculdade, né? Também fiz engenharia de produção de materiais pela Federal de São Carlos. Eu costumo me apresentar, antes de tudo, pelas minhas características e paixões. Eu sou corintiano de gerações, aquariano típico, e eu acho que uma característica comum, muito, muito intrínseca minha é a criação e manutenção de conexões. Esse dia eu estava dando uma olhada, eu tenho 14 mil contatos completos na minha agenda. Então, eu acho que isso é uma boa representação do que eu acho que eu sou. Minha história executiva, ela foi toda de e-commerce, então eu comecei lá atrás, quando o Submarino nem era B2W, como trainee comercial, e dali eu segui para uma carreira de amplitude horizontal. Continuei comercial no Walmart, depois eu fui comprar fácil Hermes, fui assumir vendas e tecnologia. Voltei do Rio para montar o e-commerce da CVC, o e-commerce e o call center. E aí eu aprendi o que era call center e aprendi bastante sobre marketing de conteúdo também, né? Porque viagem é isso. Voltei para o Walmart, fui diretor de marketplace de vendas, assumi a FNAC, e minha última passagem corporativa foi a Time for Fun como diretor de tecnologia e tickets da Tickets for Fun. Talvez, acho que o trabalho mais prazeroso que alguém pode ter. O problema é que tem muito fim de semana, mas fora isso, é o trabalho mais prazeroso como escopo, eu acho. E como empreendedorismo, eu saí da carreira executiva para me juntar a um full commerce. Então, eu sou sócio de uma empresa de full commerce, que é uma empresa que faz tudo que o e-commerce precisa para existir, da logística à tecnologia, ao back tributário, fiscal, atendimento, call center, enfim. E acho que eu posso trazer alguma boa experiência aí dos nossos clientes em indústria. Também assumi como sócio da Mother, que é uma empresa de suplementação plant-based, que é uma tendência que a gente vive bem forte, né? Dado vídeo, os últimos rodadas de investimento que rolaram na Notco, na nossa co-irmã Fazenda Futura, que é dos mesmos fundadores. Também do Grave Online, que é uma produtora de música à distância, para viabilizar que amadores tenham músicas profissionais, e um integrador de marketplace chamado Conecta Lá, que acho que como um grande diferencial a gente tem é integração de informações logísticas e financeiras. E estamos avançando aqui com umas novidades também, mas por hora eu não posso falar. E atuo como mentor da Endeavor. Eu estou no meu 12º projeto lá, mentorando empresas dos programas mais diversos da Endeavor. Sou conselheiro da West Wing e do E-Commerce Brasil. É isso, acho que isso vou contar um pouco de mim aí para passar a bola de volta para você. Boa, boa. Cara é monstro. Vamos para o nosso bate-papo. O que a gente está enxergando, né? A McKinsey fez uma pesquisa e o que está mostrando essa pesquisa, que saiu recente, abril, né? É que durante o isolamento ali, no momento mais tenso, o B2B correu para online. E o que a gente consegue ver diminuiu drasticamente o face-to-face, aumentou muito forte online chat, suporte, né?
e e-commerce. E o bate-papo hoje é sobre e-commerce. A McKinsey também rodou uma pesquisa no dia 9 de abril e dia 28 de abril. Cerca de 20 dias de diferença, assim, muito pouco. Perguntando para quem trabalha com vendas B2B se o modelo mais digital é mais efetivo ou menos efetivo. No começo de abril, metade falava que é igual ou melhor. Já no dia 28 de abril, cerca de 20 dias depois, 65% falou que é mais efetivo ou melhor. Então, é o mercado começando a entrar no eixo, começando a acostumar a vender online, né? E as iniciativas das diversas empresas começando a ir para a rua e dando resultado. O B2B tem uma característica de estar atrás do B2C em termos de maturidade digital. A McKinsey também fez um estudo, eles desenvolveram um índice de digitalização das empresas. E eles fizeram uma distribuição dessas empresas e descobriram que a média de maturidade digital do B2C era 35 e do B2B 28. Então tem um gap de maturidade digital. Então tem uma primeira dica que é, se a gente quiser no B2B olhar e aprender mais rápido, é olhar para o B2C, que já está um pouco mais na frente, né? E o que é muito interessante é que as empresas mais maduras digitalmente, segundo esse estudo da McKinsey, elas têm resultados muito superiores de negócio do que seus pares. Então, eles separaram no roxinho aí os que performam melhor no coeficiente de digital. Esse coeficiente necessita que depois vocês deem quem quiser, uma aprofundada. Ele fez entrevistas com os executivos e também olhando as práticas das empresas, definiu critérios e classificou as empresas segundo um coeficiente. Os que têm o coeficiente maior dentro do B2B, os roxinhos, eles performam de 5 a 8 vezes mais em termos de negócio. Ou seja, os B2Bs que melhor performam são os que têm a maior maturidade digital. Então, é algo que, se a empresa que a gente não está com alta maturidade digital, né, não está pondo na rua iniciativas digitais, investindo em tecnologia, investindo em suportar o seu cliente de forma online, a mais automatizada, cardápio, e-commerce, né, toda essa coisa, se não tem essas iniciativas dentro da empresa, provavelmente a empresa não é das que performam melhor dentro do B2B. Digital é a bola da vez, né? Só que tem um tempo para as coisas acontecerem, principalmente quando a gente fala digital, tem um investimento em tecnologia, muitas vezes, né? E hoje a gente traz aqui uma discussão de modelos de negócios. Quais são os modelos de negócios que a gente está vendo a indústria vir a campo e empresas de serviços, empresas B2B, estão vindo a campo para vender online e gerar receita. A gente trouxe esse mapa, obviamente que se fizer um exercício mais exaustivo, a gente vai encontrar mais modelos de negócio do que esses 6, e eu vou começar pelo mais simples de todos, assim, quer vender online? Dá para fazer um trabalho básico de geração de leads, né? Geração de contatos. Dá para fazer esse trabalho de um jeito mais arroz com feijão, né? Mídia, objetivando alguém, argumentando por que seu produto é bom, gera ali numa landing page, num site o contato, e o comercial ataca. O case que eu vou mostrar é um case da GE Healthcare. A gente fez a Semana da Radiologia, já estamos no 5º evento, Semana da Radiologia, Semana da Cardiologia, Semana da Radiologia Latam. E esses eventos virtuais, a gente desenhou eles no molde desse primeiro quadrado desse mapa, que assim, o molde é geração de leads. Vamos falar com médicos, vamos falar com administradores de hospitais, trazer conteúdo útil para eles e pegar o contato deles, para depois a gente nutrir e eventualmente gerar vendas. Então eu estou trazendo um case de geração de leads com um envelope um pouco
diferente, um pouco mais rebuscado. E deu muito resultado, deu um ROI de 16 vezes, de 16x. O Fábio Moura é mestre dos e-commerce, sabe qual é a dificuldade de gerar um ROI 16x, né? Então, Já foi mais fica fácil, né? aqui. Já foi mais fácil quando o Google Search era um oceano azul, né? Hoje o É, Google Search é uma briga do caramba. é um monte de robô brigando com robô. É, é, é. Então esse é um modelo, começa com uma dica super simples. Agora nós vamos rebuscar, tá? Nós vamos para os modelos mais complexos aí com o nosso mestre Fábio Mori. Eu só queria, assim, acho que também tem, antes da gente ir para os modelos, tem coisas primordiais e mais simples ainda, se bobear. Vou falar de algumas experiências aí recentes. Primeiro é assim, muitos prestadores de serviços têm estabelecimentos físicos, né? E muitos deles não estão no Google My Business. Então, se você procurar no Maps, você não acha. Isso é muito comum. Então, você fala assim, nossa, mas você é um prestador de serviço para empresas que não existem no Google Maps. Eu falo, pô, acho que é muito difícil. Você fala, não, cara, é muito fácil criar uma empresa no Google Maps. Só basta você criar no Google My Business. E isso é incrivelmente comum, né? Normalmente, quando eu vou palestrar em eventos menos tradicionalmente digitais, né? Eu vou lá e faço uma live do Google e falo, você trabalha com o que atendendo quem? Aí eu falo, tá bom, boto no Google e falo, tá vendo, na sua região você não tá. Esse é a primeira coisa. Uma segunda coisa que eu queria comentar, é que mais simples também, é no modelo de indústria meio B2C, meio B2B. Vou dar uma experiência recente. A gente, na fabricação dos nossos suplementos, esses dias, a gente precisava comprar uma quantidade menor de cacau do que comprar direto do industrializador. E a gente achou no Mercado Livre um cara que vendia um bag de cacau de 20 quilos, que foi para a nossa indústria. Então, no Mercado Livre, a gente comprou insumo, numa condição de pagar em 12 vezes, e recebemos em 7 dias. Se a gente encomendasse da indústria, isso ia ser. Tá certo que a gente ia pagar menos, mas ia demorar mais para chegar, as condições de crédito iam ser diferentes, enfim, mas para uma emergência de precisar mais rápido, comprar menos, a gente achou no Mercado Livre. E acho que é uma outra coisa para comentar sobre como a gente formatou. Nós formatamos esses modelos que o Fred comentou com prós e contras, então o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo de legal os modelos existirem, tem as partes boas e vamos tentar desmistificar alguns dos paradigmas aí, tá bom? Então, o mais tradicional jeito de pensar é montar uma loja B2B para atender a B2B, né? Acho que o case mais relevante que nós temos conhecido no Brasil é o da Unilever, né, do Compra Unilever. E o que tem de muito legal nisso? Eu acho que o muito legal dessa história é o seguinte, conversando com as indústrias, existe uma grande dificuldade de fazer com que os clientes conheçam todo o mix da indústria. Porque quando a cadeia vai consumindo isso ao longo do tempo, né? Então, imagina a indústria vendeu para um distribuidor, que vendeu para o varejista, ou passou por um atacadista no meio, enfim. O cara do meio, ele compra o que interessa e não para na gôndola dele. Eu lembro de conversar com o Guto da PepsiCo, quando a gente estava montando a loja deles, que falava assim, cara, sabia que a gente tem o cranberry da PepsiCo? Eu falava, não, ele falou, então, não chega no supermercado. Por isso que eu preciso montar um e-commerce. Porque eu não consigo expor. O supermercado, a banca de jornal não sabe que eu tenho cranberry. Porque o meu distribuidor não compra, o meu atacadista não compra, ou até mesmo, se bobear, o meu vendedor tem menos interesse de vender o cranberry do que tem de vender os produtos que ele já vende normalmente. E isso é talvez um dos grandes ganhos que tem. Poder ofertar 100% dos mix sem ter filtro de interesse de algum elo da cadeia, e aí vamos para a riqueza do negócio, que é adquirir dado que antes ele não conhecia, porque tinha um intermediário, né? Então, se existia um intermediário no meio, ele pouco sabia do cliente do intermediário, agora ele conhece. Então, isso de uma indústria vendendo para um varejista. Se for da indústria vendendo direto, então, com outro modelo, aí a indústria sabe até do cliente final, né?
e acho que tem uma grande vantagem, que é a possibilidade de usar ferramentais da indústria para fazer, em função desses dados, um CRM eficiente. Então, isso também é uma grande dificuldade, né? Porque quando você descentraliza a tua venda para distribuidores que têm relações com você, mas que não necessariamente usam do seu ecossistema, fica muito difícil de você gerenciar um CRM do cliente do distribuidor, porque você nem tem informação, você não consegue consolidar, cada um manda num... Se você conseguir ainda que o cara te mande informação, vai vir cada um num formato, cada um num sistema, e aí acho que as dificuldades dizem muito daquela diferença de B2C para B2B, porque as dificuldades estruturais e ferramentais é o que, para mim, então, fora a questão cultural, é o que estão fazendo essa conta se equilibrar. Porque quando você começa a aparelhar o B2B de ferramentais comuns, de uso mais simples, talvez, ou mais unificado, você dá força para a área, né, digital de B2B. Então, eu acho que essa é uma outra coisa importante. O entendimento de performance, né, em função disso. Então, o CRM vai te dar um entendimento de performance que é mais difícil de você ter versus vendedores tradicionais, apesar de ter uma perda do contato humano, um pouco nesse caso, mas pode ser suprido de outras formas, pode criar uma central de atendimento virtual, enfim, o toque humano tem um gap, mas ele não é 100% perdido nessa história, né? Basta ver como o mercado imobiliário se aparelhou para fazer venda de apartamentos há muito tempo como é que chama? Não, promotores, o cara que vende imóveis, esqueci. O corretor online. Corretor online já existe há muito tempo, né? E aí eu estou trazendo um caso diferente aqui, que é o da elétrica Furukawa, que para mim esse é mais complexo ainda e completo. Porque imagina você vender um projeto de instalação elétrica online, fazer uma cotação online, vender curso online, formar profissional online, e é tudo isso que essa plataforma faz. Então, com isso, ela tem na cadeia dela não só domínio da venda do projeto ou do equipamento, para quem vai de fato instalar num galpão ou na casa de alguém, mas ela forma os profissionais. Então, ela tem uma trilha de conhecimento lá dentro para um profissional, e aí ela consegue, inclusive, gerar um CRM em cima dos profissionais. E mais do que isso, né? Ela consegue fazer com que profissionais garantam um bom atendimento do que ela vende, porque ela garante que todos partem de um mesmo nível de conhecimento. O que eu acho que tem de... E se você quer gerar uma parceria com os profissionais, né, isso eu acho uma sacada, é gerar demanda também para eles, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aí vem o ponto de você conseguir gerir demanda, né? Que é o do CRM, entendimento de performance. E aí nessa eles triangularam, né? A gente vai ver outros casos aí que é uma triangulação do prestador de serviço, do cliente e da indústria. E aí tem uma quebra de paradigmas bastante difícil, né? Eu acho que assim, imagina para a Unilever ter convencido lá dentro, como é que foi esse convencimento de colocar em risco uma tradicional rede de distribuição para colocar uma venda online, né? Mas isso, acho que assim, ao mesmo tempo que eles foram muito corajosos nisso, viraram um exemplo para muita gente fazer, se encorajar a fazer o mesmo modelo, mas eu imagino que deve ser muito difícil isso. A gente passa isso com alguns dos nossos clientes na Tactics, que o cara chega lá, ele fala que ele quer, mas ele tem que passar por um convencimento interno. Eu já participei, inclusive, de reunião para convencer o board da indústria a participar. Então, eu falo, cara, vai lá defender para mim uma parte da apresentação. Eu vou lá defender uma parte da apresentação. E ter um gerenciamento da rede de distribuição para que elas não se sintam feridas mais parte do jogo, né? Então, de alguma forma, existem 1000 formas de fazer isso, desde, digamos, sei lá, uma indústria que tem regionalizado a sua distribuição para em cada grande região do Brasil, um em cada região do Brasil. Desde pagar royalties para eles, que era como a gente fazia na CVC, que era um caso de B2C, mas assim, o dono daquela região era o master tal, então tá bom. Se saiu uma venda online nessa região, que é
direito do cara, ele vai ganhar um royalties por isso e vamos embora. E todo mundo continua ganhando. Eu acho que isso é importante. Assim, a fórmula do sucesso, ela não tem muito, não é uma fórmula de bolo, mas a do fracasso começa por não incluir a rede de distribuição. Assim, se ela não participar de nenhuma forma, aí muito provavelmente o problema vai existir, né? Vou passar. Acho que esse é o mais tradicionalzíssimo, né? A indústria mesmo vender direto. Aí eu estou trazendo dois modelos um pouco diferentes do tradicional. Uma iniciativa da Ambev, que é de assinatura. Então eu sou muito impactado por isso, porque eu tomo muito água de coco. Então, para mim, uma assinatura de caixa de suco do bem me supre bem durante o mês. É um negócio ruim de eu consumir, porque pô, você vai no supermercado, duas caixinhas que você pega é 2 quilos, né? Você ficar carregando e fazer aquele processo tipicamente que, para mim, a venda online de supermercado resolveu muito, que é tira da gôndola, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no caixa, tira do caixa, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no carro, tira do carro, põe no elevador, tira do elevador, põe na tua casa. Então, assim, ele já me reduziu isso por 3/4 desse problema. E eu tenho um consumo regular, né? Então, acho que essa é uma das iniciativas da Ambev, tem um monte para começar a conhecer o cliente final. E nesse caso, no modelo de assinatura. O outro modelo que eu estou trazendo embaixo é o modelo da Lacta. A gente fez na Tactics a toque de caixa para Mondelez uma loja virtual de venda de ovos de Páscoa. Imagina para a indústria se aparelhar em época de pandemia, porque foi nessa época, né? A Páscoa foi a primeira data que a pandemia infectou para um produto perecível que precisa ser refrigerado para uma indústria que não tinha um CNPJ para vender para cliente final, muito menos uma estrutura para isso, né? Seja de ter inscrições estaduais abertas em todos os estados da federação para facilitar a distribuição do CMS, até mesmo ter uma estrutura de distribuição, assim, onde vai armazenar, como é que nós vamos fazer pique unitário, como é que nós vamos entregar em prazo curto de tempo se não tem uma malha que distribui via motoboy, se só tem uma malha que distribui pallet, né? Então, foi assim que a gente foi negociar com eles e montar a operação. Então, essa operação foi, acho que, das operações mais rápidas que a gente já montou e mais complexas. E acho que posso deixar depois aqui no fim o contato da galera lá para ver o quão satisfeito foi. A gente teve casos paralelos aí ao nosso, né, concorrentes ao nosso, com trágicas entregas aí. Tem uma grande marca aí de franquia que não conseguiu entregar boa parte dos ovos que fez uma campanha num clube de compras. E acho que talvez por desconhecimento do quão complexo poderia ser, né? E acho que essa é uma vitória grande que a gente teve, com uma terceirização completa que a Lacta fez, a Mondelez fez para a gente conseguir operar. E acho que o mais importante de tudo é que, em ambos os casos, eles conseguiram dados de consumidor. Não, agora, num mundo muito mais regulamentado que a gente vive, graças a Deus, né? A gente não vive mais aquele paraíso de dados que a gente vivia, que podia ser muito pior. Agora a gente tem leis que regulamentam e acho que tem um avanço dessas leis que vão fazer a gente se sentir cada vez mais seguro, dado já que, graças a Deus, a gente tem a lei. Mas eu acho que o que é legal desses modelos, o que a gente tem de difícil para eles agora, daqui para frente, é fomentar esse business por uma área de conveniência inicial que eles já estabeleceram. Assim, esse modelo de assinatura da Ambev, ele é legal, eu consumo, mas assim, o que mais se pode fazer para o modelo de assinatura se tornar interessante, como, por exemplo, fazer prescrições de uso, prescrições de consumo, que outros ferramentais eles podem incluir para isso se tornar legal, né? Fazer inclusão de sugestões de consumo diferente, enfim, e acho que, de certa forma, isso pode conflitar com a tua rede de distribuição, mas o caso da Lacta, por exemplo, assim, os supermercados estavam abertos,
numa época de pandemia mais restrita, enfim, e até onde a gente ouviu, isso foi muito bem gerenciado por eles, ou seja, se a indústria se autogerenciar nesse sentido e falar, pô, é importante eu entender esse assunto e gerenciar com a minha rede, a gente pode ter menos conflitos. Aqui é um caso de atacarejo, que a Zetec, que é um spin-off da Ambev também, que tem empresas de tecnologia deles, e uma delas é a Menu, que já está bem conhecida no Brasil, inclusive, né? Fazendo jornal nacional e tudo. Que é a ideia? É ser um único ponto de consumo para produtos difíceis mesmo de comprar, e não só secos, porque lá tem refrigerado, e para atender como insumo, basicamente. Então, é para food service, basicamente, né? Então, imagina um food service não precisando mais ir no Sam's Club, ou não precisando mais ir no Macro, com um gerenciamento de carteira e um CRM eficiente, e com clusterizações a partir de personas que eles passaram a conhecer. Esse é o modelo da Menu, né? E com isso, imagina uma empresa de bebida que agora tem informação sobre frango, tem informação sobre farinha, tem informação sobre consumos de produtos correlatos a ele que ele nunca imaginou. Então, assim, do mesmo jeito que aquele food service consome cerveja, ele consome frango, ele consome farinha, agora ele sabe o quanto. Então, isso é uma riqueza bem grande para uma empresa que se propõe a entender cliente final cliente de B2B, né? Uma iniciativa que tem como contra, é caro, né, adquirir cliente, então uma dificuldade grande, né, desde se aparelhar como SEO, marketing de conteúdo, mas também como aquisição de AdWords, Shop, enfim, é um trabalho grande aí a se criar e um spend grande de dinheiro. E uma estrutura de marketplace, ela é simples para oferta e pedido, mas ela é muito complexa na administração de sellers e o back da história, né? Repasse financeiro, cancelamento de pedido, comissionamentos, enfim, é um mundo que ele é muito menos simples do que algumas plataformas vendem, né? Que falam, com a minha plataforma você vira marketplace, é só comprar e começar a usar. Você fala, cara, não é isso não. Ela pode te facilitar a oferta, pode te facilitar a transação da informação do pedido, mas ter um seller center, um gerenciador de sellers, é um negócio bem complexo, bem complexo. Se não fosse isso, todo mundo seria marketplace, né? Exato. E ser marketplace é uma excelente possibilidade para o B2B, né? Que não quer gerar conflito de canais. Mas tem essa grande complexidade aí. Eu acho que assim, gerenciar o back da história do marketplace é bem complexo. Basta você imaginar que todo vendedor, no mínimo, tem que ter uma conta corrente. E no mínimo tem que ter um dashboard de atuação sobre conteúdo, e ele tem que poder atuar. Ele tem que poder atuar em preço, ele tem que poder atuar em conteúdo, ele tem que poder atuar interagindo com os clientes. Imagina assim, um cliente fez uma compra, gerou um incidente qualquer, abriu um ticket, você tem que ter uma forma de comunicação centralizada para esse cliente conversar com o seller, com você gerenciando, porque se você não gerenciar, você não sabe se o cara resolveu, né? Então, é muito além de ter uma oferta e falar pedido finalizado, pedido aprovado. É muito além disso. Pode falar. Aí eu estou trazendo um caso que é bem interessante, assim, e nem é tão novo, né? Mas o Alibaba, como um grande conhecedor da cadeia de distribuição chinesa, é capaz de prover informações para uma indústria global, né, na verdade, prover informações para uma indústria para o desenvolvimento de brinquedos. Então, assim, por que uma indústria vai pressupor ou comprar apenas pesquisa, sei lá, da Nielsen para desenvolver um brinquedo, se ela pode contar com o Alibaba para informar ela do que é a tendência de consumo mesmo?
Dado é o novo petróleo, né? Assim, se a gente olhar as empresas mais valiosas do mundo, na nossa época de infância, a gente olhava lá nas empresas mais valiosas do mundo, todas eram petrolíferas, né? Todas. Hoje em dia, todas são empresas de tecnologia em dados. E acho que essa riqueza de informação que se pode colher de um grande marketplace como o Alibaba é o que a Mattel enxergou. Então, assim, vamos acertar no P&D em função de informações que o Alibaba tem. E vamos fazer inovação com muito mais assertividade. A gente tem como contra um dogma de compartilhamento de informação, né? Então, assim, tem a lei que precisa regulamentar, tem a opção do cliente que precisa ser respeitada, e eu acho que todos deveríamos ter um KPI de usar o mínimo de informação com o máximo de eficiência possível. Tem uma relação com demais revendedores, né? Assim, por que eles não pegaram essa informação do Walmart, que é global também, né? Por que eles não pegaram essa informação do Cassino? Por que eles foram pegar a informação do Alibaba? Porque o Alibaba tem isso mais estruturado, né? O Alibaba é uma informação, é muito mais uma empresa de dados do que uma empresa de retail. E acho que tem o fato da Mattel se posicionar como uma empresa madura para lidar com os dados para uma assertividade, porque o dado que ela recebe é muito diferente do dado que ela recebe da Nielsen, é muito diferente do dado que ela tem de Ibope, sei lá. É um dado muito mais, ele é muito mais granular, né? Ele tem muito mais variáveis. Então, a indústria que se propôs a fazer isso, ela tem que ter uma maturidade diferente de lidar com dados, porque não é só de audiência, não é só de consumo, é de perfil, é de localidade, é de perfil, é de um perfil que não é fixo, porque todos nós na internet vamos mudando de perfil ao longo da vida, e mudamos assim, né? Por influência seja externa à internet ou que está lá dentro da internet, enfim. E acho que tem uma grande diferença de coletar dado da Nielsen, coletar dado do Alibaba. Só existe um lugar no mundo onde a gente é 100% verdadeiro, é na internet. Porque numa pesquisa você não é 100% verdadeiro. Há controvérsias na internet também. Não, mas você atua verdadeiramente onde? Na internet, né? Não, e eu super concordo que assim o nível de dados que um Alibaba tem, que faz o sourcing quase que global, né? E que é uma empresa orientada a dados, é uma riqueza muito grande para uma Mattel ou para qualquer outro que vá fazer algum desenvolvimento de produto. Eu vi em todos os cases que você falou, Mori, você falar sobre dados, dados, dados. E eu acho isso super válido, até parando você aqui para fazer um comentário. Uma das coisas mais difíceis quando a gente entra para trabalhar com uma empresa B2B é a gente. O target sempre é muito específico, né? Sempre tem, putz, não, mas o meu é muito específico, sempre é muito específico, sempre é. Só que a dificuldade é ter os dados. Quem é esse cara? Você tem ele num CRM, você tem todas as suas interações com ele num CRM. A gente tem construído, né, uma base de dados digitais que a gente consegue, numa campanha, fazer uso dela, extrapolar ela para um lookalike, etc. Então, construir sua própria audiência é algo que a gente falou nos outros webinars. Para o B2B, é um trabalho, assim, que precisa ser feito, urgente, né? Vamos para o próximo. Eu estou trazendo um caso de um cliente nosso que foi bem interessante. Assim, esse mundo de filtro de água no Brasil, ele é quase uma oligarquia de, acho que tem 5, 6 empresas que fazem. Europa, BBL, a Everest, não são muitos, né? E todos eles sofrem de uma mesma coisa, que eles são revendidos por assistências técnicas, que se por um lado avançam o estoque, a disponibilidade para o cliente, eles têm pouca governança sobre isso. Então, assim, fala assim, pô, cara, a gente tem, por exemplo, problemas de preço, regulação de preço, e a gente queria criar um e-commerce para isso. Aí, esse foi o primeiro briefing, a gente falou, pô, mas isso não vai parar de pé sobre alguns aspectos, assim, os vendedores precisam estar no jogo,
a gente precisa vencer algumas coisas. E como é que vai ser esse modelo de distribuição? Onde que está o potencial? Fala, pô, mas isso não vai vender. Por que alguém vai comprar um filtro que tem preço desregulamentado e tal? A gente começou a estudar. Chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, ia ser o único jeito dele expor 100% do mix dele. Como eu já tinha falado antes, por exemplo, ele tem o filtro vermelho. Cara, o filtro vermelho, ele não é um cara, não é a curva A dele, mas é legal ele falar que ele tem o filtro vermelho, assim como um modelo mais sofisticado ou menos sofisticado. E a Softs, ela tem uma propriedade única, assim, do produto dela. Ela é a única que entra em hospitais e consultórios. Assim, ela é a única que é aprovada para trabalhar lá dentro, por uma engenharia da máquina. E tinha uma outra coisa que eles falavam bastante para a gente, que era assim, ó, pô, a gente enfrenta um outro problema, que é a troca do elemento filtrante. Porque isso é uma coisa que a gente precisa gerenciar, porque muitas das vezes o consumidor acha que o nosso filtro é ruim quando faz a troca do elemento filtrante não original de fábrica, porque ele é feito por quem a gente não conhece, e esse alguém que a gente não conhece pode fazer igual cartucho de impressora e colocar um recondicionado lá dentro. E aí, realmente, assim, se você medir a qualidade da água depois de um recondicionado, não é a mesma coisa. E aí a gente pensou, então, no seguinte modelo. A gente falou, pô, e se a gente criasse uma loja da indústria, só que vocês vão ter que fazer o seguinte, peguem os melhores revendedores de vocês, que vocês mais confiam, que não são inadimplentes, que operam bem, que têm satisfação legal e tal, que compram por volume, vamos chamar eles para um evento e falar o seguinte, olha, nós vamos criar, a Everest está investindo numa plataforma de venda, essa plataforma de venda vai coletar, nós vamos investir na plataforma, nós vamos investir em marketing, nós vamos coletar pedido, e esses pedidos são de vocês. Nós não vamos atender. Quem vai atender são vocês. Então, assim, ó, se estoquem e se preparem para receber o pedido, que vai ser uberizado entre vocês. Vai ter uma ordem de distribuição desse pedido, que pode ser até uberizado, caso o primeiro e o segundo não aceitem no tempo, tem um timeout para o revendedor aceitar. E nós vamos mensurar o tempo que vocês instalaram, porque só quando der a instalação e o cliente der um ok que instalou, é que a gente vai repassar o valor e vamos ficar só com comissionamento para bancar a operação de gerar demanda para vocês. Foi bem interessante, assim, para você olhar, você fala, cara, são uns caras que não estão familiarizados com tecnologia, assim, porque imagina, é uma ciência técnica de consertar filtro de água, né? Mas foi muito rápida essa transformação, porque os caras começaram a ver que no dia seguinte começou a cair pedido para eles, e o mais louco, assim, eles resolveram colocar os produtos em marketplace, então a gente vende na Americanas para um cliente no Pará, que recebe o filtro no dia seguinte por um revendedor, e ainda dá um quality score da instalação ponto. Assim, a gente saiu de a gente já é mais do que double digit de participação da venda da indústria no Brasil, no ano de operação que a gente tem. E, agora a indústria, ela tem posse da informação não só do cliente final, mas ela sabe da qualidade do atendimento do revendedor. E tudo isso feito sem o revendedor sem a gente se meter no sistema do revendedor. Ele tem um login e senha, tipo um Uber mesmo, e ele recebe um pedido na palma da mão, no celular, ele aceita aquele pedido e vai instalar. Esse é um modelo de negócio que não requer nenhuma necessidade de integração, desenvolvimento de sistema por parte do revendedor. E aí agora a indústria tem o que ela queria desde o começo, que ela sabe quem vendeu, ela sabe quem instalou, ela pode fazer um follow-up da venda do elemento filtrante do cliente. Não é carvão aqui, eu esqueci. Ele é bem complexo aqui, não é carvão, a gente fala carvão, simplifica, né? Então, assim, conta que teve, a indústria é mesmo quem bancou e teve coragem de bancar isso para as revendas, e tem uma necessidade de fazer um outro tipo de acordo com as revendas, para falar, agora a gente vai ter um acordo aqui diferente de seller,
na minha plataforma e uma burocracia a mais, né? Mas fato é que algumas dessas revendas aí, essas assistências técnicas, os caras até fecharam loja, assim, porque não precisa mais manter a loja aberta. Ele tem uma assistência técnica para fazer assistência técnica e loja vendedor, tal, ele não precisa mais ter, né? E aí, acho que eu queria também deixar aqui algumas dicas de ferramentas que são interessantes para B2B. Essa do Mundi, eu acho das coisas mais geniais que eu já vi. O Mundi é uma ferramenta que conecta no meu RP, no caso, suplemento, e aí o que ela sabe? Ela sabe para quem eu vendi o quê. E aí ela consegue plotar no mapa do meu site quem tem o meu produto. Então, quando eu coloco lá onde comprar no site, ela vai lá, plota quem comprou, tá, bota no mapa, todo mundo que comprou os produtos, então ela sabe exatamente quem comprou. Esses pins verdes que tem no mapa aí, tem alguns pins que são diferentes, são verdes, que quer dizer que aquele cara vende online, inclusive, então você pode ir lá no botãozinho e comprar aquela proteína daquele lojista, que o Mundi tem um acordo com o lojista de mandar um motoboy, o motoboy busca na loja ali do lado da minha casa e entrega aqui, eu recebo em menos de um dia, com certeza. E ela também gerencia uma lista de oportunidades. Então, ela também é uma plataforma B2B, onde lojistas se credenciam para comprar N produtos que estão na plataforma, e aí ele tem apresentações da minha marca. Então, alguém que compra um produto correlato, a minha marca é apresentada para quem compra esse produto correlato, o cara gera um interesse e ali eu faço um workflow de CRM em cima dos interesses. Posso colocar lá uma automatização de um folder, posso colocar uma automatização de envio da tabela de preço, posso interagir diretamente, enfim. Ele é meio que uma solução misturada aí de um RD Station com um Where to Find e um marketplace de loja física. E a outra que eu estou deixando aqui é um Price Survey. Price Survey assim, é um grande problema da indústria coletar preço de venda preço do produto na ponta, e o que eles fizeram foi criaram checkers, que são autônomos, tipo Rapids, Ubers, que eles não vão lá comprar para você, mas você dá uma missão para a rede dele, e a missão da rede é coletar preço do meu produto e do produto do concorrente nas lojas tais. Aí o cara vai lá, entra na loja, bate uma foto, bate outra foto, submete para o Price Survey. O Price Survey faz uma curadoria de qualidade, tanto da localidade para ver se o cara realmente tirou a foto naquela localidade, quanto da qualidade da imagem, transforma em relatório e me entrega. Então, o que tradicionalmente a gente fazia com rota, de cara que vai, loja a loja e tal, vai tentando, é uma rota fechada, cara que, sei lá, tem tipos de relações não tão interessantes com o lojista. Nesse caso, você pode lançar missões. Uma das missões que eles contaram para a gente que eles faziam a Coca-Cola deu uma missão de encontrar 300 refrigeradores expositores que eles não sabiam onde estavam. Porque, falou, cara, a gente colocou e não está na loja, a gente não sabe se está na loja. Eles descobriram que metade desses refrigeradores tinham virado refrigeradores para uso interno. Então, o cara estava armazenando coisa dentro na geladeira da Coca-Cola. Tinha frango dentro da geladeira da Coca-Cola. Então, isso é um trabalho interessante que os Price Surveys fazem. E o Melius Nota Fiscal, que eu acho que é das coisas interessantes também, cashback é um assunto que todo mundo já conhece, enfim, eu acho que não tem muito o que falar. O que os caras desenvolveram agora, que a gente pilotou, foi uma funcionalidade do cliente sair da loja com uma nota fiscal, bate uma foto, reconhece o que está naquela nota fiscal e aplica um cashback para ele, mesmo que ele tenha comprado uma loja física. E ele me dá coisas muito interessantes, como, por exemplo, percentual de produtos comprados juntos com o meu. E com isso aí eu consigo olhar e falar, bom, agora é mais fácil de eu entender quem é o perfil do meu cliente que compra em loja física. Então ele vai lá e está comprando também, olha só, está comprando Fricô, está comprando Bio2, que é uma marca correlata, está comprando Nivea. Então dá para inferir algumas coisas a partir dessa informação, que vem de uma... eu considero que o cashback, nesse caso, tem duas funções. Uma é de fazer girar o produto na ponta e desovar onde eu tenho problema,
é melhor eu pagar o cashback do que eu pagar uma verba para o lojista, que eu sei lá o que ele vai fazer com aquele dinheiro, muito provavelmente ele vai colocar na margem, vai tentar fazer alguma ação que talvez eu não concorde, vai fazer um panfleto que eu acho que não vai fazer efeito, enfim, eu prefiro investir no Melios para fazer o estoque do lojista girar, e considero que parte é custo de pesquisa, porque agora eu sei definir melhor as minhas pessoas em função do que eu sei que elas compram junto nos pontos de venda físico. E acho que é isso aí que eu me preparei para falar com vocês. Boa. Cara, muito legal o bate-papo. Realmente, assim, a gente tem muito case criativo, né? Mas muito de indústrias B2B, 2C, né? O B2B, mais indústrias de base, a gente vê menos cases ainda, mas achamos que isso vai acontecer no curto prazo. Temos 2 perguntas aqui, Fabião, para a gente encerrar, cara. O Roberto Felício, ele pergunta, basicamente assim, ele tem 3 lojas de turismo, como bombar as lojas dele, né? Como que ele traz venda, como que ele traz o cliente. Essa aí eu vou me jogar nela. Putz, é uma pergunta complexa. São várias frentes de marketing que podem ser trabalhadas com orquestração, tá? Para a loja crescer o tráfego. Eu costumo dizer que para uma loja da ROI, ela tem que ter um tráfego orgânico bom. Então, tem uma construção de marca também a ser feita. Então, resumo, assim, como minha loja ter mais tráfego e ter mais venda, Google Search, conteúdo, marketing de conteúdo, mídia em geral é uma alternativa, influencers, né? No caso do turismo, o Maurício até falou, né? O Fábio até falou de marketing de conteúdo. O turismo é muito marketing de conteúdo. No caso, o Marcelo, Fábio, pode falar. Vou completar isso aí. No caso da CVC é um pouco diferente, né? Porque ela é uma rede, mas ela, ao mesmo tempo, ela é uma rede com boa autonomia dos representantes, porque, assim, as lojas da CVC, elas têm poder sobre a base, como qualquer franquia, representação tem, né? Então, o que a gente apoiava como rede, assim, a base é tua, não é minha, como matriz, mas deixa eu te aparelhar. Então, assim, usa a minha ferramenta de e-mail que eu tô te dando aqui, não usa essa daí, não. Quando você for distribuir, segue essas regras aqui, não manda imagem muito grande, tenta olhar a taxa de entrega, taxa de clique. Então, o que a gente fez, talvez, que possa ajudar, é assim, um book de boas práticas. Assim. A base é tua, Mas, primeiro, nós estamos te dando ferramentas. Se você quiser usar a nossa, não a tua. E segue esse book de boas práticas, de construção de comunicação, compra de mídia e de formatos, porque tende a ser melhor. E isso foi bem recebido também quando a gente fez. Boa. Tem uma outra pergunta aqui da Aline. O que pode ser considerado básico hoje no marketing digital B2B? Olha, a espinha dorsal do marketing digital é um bom website. Então, começa por aí. Tem um site que está indexado bacana no Google, que você está com o tráfego orgânico ascendente, que você está dominando o território de marca, ou seja, as palavras que o seu target vai digitar no Google, você está bem indexado, né? Ele ter usabilidade, redimensionamento. Então, um bom website é um básico. Depois a gente começa a fazer outros trabalhos, né? De conteúdo, de CRM, né? Então, olhar para o CRM da indústria, do B2B, e fazer trabalho de conteúdo mais direcionado, começa a ficar já um pouco mais sofisticado e que gera muito resultado. Automação, e-mail marketing, aí a gente, né, tem várias alternativas ali, e a gente pode, numa conversa separada, fazer esse bate-papo.
Mas para assim, ser bem pragmático, é um bom site. É o primeiro ponto, assim. Sabe o que eu acho que é importante de um site B2B? Assim, normalmente o site B2B, institucional, de uma empresa B2B, ele é meio padrão, assim, é uma capa, quem somos, nossos clientes, nossas soluções, sei lá. Normalmente é algo assim. E eu acho que quando eu vejo bons casos, são bons casos nos quais existe um troubleshooting, ou seja, pô, porque assim, quando eu entro num site um institucional B2B, eu olho aquilo, eu não sou alguém, muito provavelmente eu sou alguém que não entende tanto daquilo lá. Então, quando eu vou em soluções ou produtos, talvez aquilo não me solucione tanto. Quando é dessa forma chapada de navegar, soluções, clica aqui, apresenta um texto. Quando eu entro nesses sites, eles me perguntam algumas coisas, do tipo, você é grande ou pequeno, atua em qual segmento, e, sei lá, uma terceira pergunta qualquer, e fala, ó, para você a gente tem essas soluções, muito provavelmente. Aí ele me fisga, porque eu acho que existe um senso comum de que esses sites são escritos para a própria empresa, por quem é da própria empresa, quem entende da empresa e do produto, e não para quem não a conhece. Eu acho isso muito, muito interessante de pensar. É quase sempre assim, cara. Pode olhar. É feito da empresa para a empresa, o conteúdo que está lá. E muitas vezes se apresentando com os termos que às vezes o target não está acostumado. Pessoal, a gente estourou o tempo. Eu estou deixando aqui o meu LinkedIn do Fábio, um Google Forms para vocês darem feedback, tá? Tá sendo uma jornada muito bacana. Eu tô curtindo e chamar pessoas do meu networking, do networking da agência, para trazer aqui para esse bate-papo. Eu tô aprendendo e eu acho que os conteúdos estão ficando legais também. Mas sugestões, me deem sugestões de temas de palestrante ou de como mudar o formato que a gente está fazendo. Então, o Google Forms está aí para isso que eu coloquei. E o meu e-mail também eu coloquei aí porque eu não consegui responder algumas das perguntas pelo timing. Então, a gente pode continuar essa conversa por e-mail. E aí o Fabião está deixando o dele, né? Ó, a gente tem um desafio aí para vocês. Quem aí tem desafio em querer vender online e querer montar modelo de negócio desse jeito que o Fábio falou, né, de modelos de negócios mais sofisticados, quem tiver esse desafio na mão, pinga na gente, a gente vai fazer um call de 1 hora para discutir o seu desafio, tá? Agradeço todo mundo aí pelo tempo, né, de manhãzinha, cedo, já deve estar todo mundo com reunião 9h15 para pular em ponto call. Muito obrigado. Valeu, Fabião. Valeu. Obrigado. Obrigado pelo tempo, cara. Né, que você falou. Todo mundo entrando em call. Maravilhoso. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.